Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero te explicar como sair de um ataque de pânico. Eu mesmo já tive ataques de pânico e crises de ansiedade na minha infância, na minha adolescência, depois eu virei psicólogo e hoje eu entendo muito mais o que está acontecendo quando você tem um ataque de pânico e eu quero dedicar esse vídeo inteiro a te explicar o passo a passo de como, estando numa crise, você pode sair da crise. Vamos lá! Primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal da Eureka no YouTube. Nós somos a maior rede de terapia do Brasil e a maior marca de psicologia do Brasil. E o nosso foco é ajudar você a resolver os problemas do cotidiano com a psicologia. E esse problema aqui que eu vou falar no vídeo de hoje pode não ser um problema do cotidiano da maioria das pessoas, mas quando você tem ataques de pânico no seu cotidiano, o seu cotidiano vira meio que uma coisa terrível, né? O meu primeiro ataque de pânico, quando eu tive, eu lembro que eu tinha ali uns 10, 11 anos e eu lembro que eu tava deitado na minha cama antes de dormir. Eu não tava com muito sono naquele dia, né? E eu comecei a ouvir o barulho que a eletricidade faz. Sabe quando você fica bem em silêncio e você escuta aquele zumbido assim, zzz, da rede elétrica? E eu lembro que quando criança aquilo começou a me fazer sentir estranho. E do nada parece que aquele zumbido fez eu prestar mais atenção na minha respiração e nos meus batimentos. Prestando mais atenção na minha respiração, nos meus batimentos. Bastimentos é bom, né? Eu comecei a ver que eles ficaram mais acelerados, a minha respiração começou a ficar mais acelerada, e aí do nada, esses sintomas começaram a aumentar, eu saí da cama e comecei a correr pela minha casa, dando voltas na mesa de jantar e gritando e pedindo ajuda, né? Esse foi o meu primeiro ataque de pânico. Graças a Deus, a minha mãe e meu pai olharam para aquilo que estava acontecendo e pensaram assim, olha, tem algo estranho aí. A minha mãe, na época, ela tinha uma colega na sua escola, minha mãe é professora, né? E ela tinha uma colega psicóloga na escola onde ela trabalhava, ela contou isso para a colega dela e a colega disse, olha, talvez o Henrique esteja tendo ataques de pânico, é bom você levar o Henrique numa psicóloga. Foi aí que a minha mãe me levou de fato na psicóloga e na primeira sessão, a técnica que a psicóloga me passou me ajudou a não ter mais ataques de pânico. Foi bem interessante assim, eu tive uma sessão com aquela psicóloga, ela me passou uma técnica para fazer antes de dormir e eu vou contar essa técnica daqui a pouco, é claro. A partir daquela noite eu não tive mais nenhum ataque de pânico a infância inteira, foi maravilhoso. Claro, depois na adolescência, acho que era o terceiro ano do ensino médio, eu voltei a ter ataques de pânico por outros motivos, e aí eu voltei nessa psicóloga, ela me ajudou de novo, e o resumo de como passar por um ataque de pânico eu vou passar pra você aqui nesse vídeo. Antes de passar os 4 passos, só vou esclarecer pra você um negócio, o que é uma crise de ansiedade e o que é um ataque de pânico. Os dois são fenômenos parecidos, e as pessoas quando chegam na terapia, elas se referem a ataque de pânico e a crise de ansiedade quase como se fossem sinônimos. Mas eu quero te explicar agora do jeito certinho o que é cada um deles, ok? Um ataque de pânico é um pico de sintomas de medo. Basicamente, quando você tem um ataque de pânico, você começa a sentir muitos sintomas de medo ao mesmo tempo e você entra em pânico. Uma das características mais clássicas do ataque de pânico é que você tem a sensação ou de que você está prestes a morrer, ou de que você está prestes a enlouquecer, ou que tem alguma coisa muito ruim prestes a acontecer. É muito estranho. É normal que nesses ataques de pânico você observe muito os seus sintomas, o batimento do seu coração, você fica muito consciente do seu próprio batimento, muito consciente da sua própria respiração, como se elas aumentassem de volume, certo? Também é muito comum que num ataque de pânico você sinta os seus pensamentos muito acelerados. Mas a marca que define o ataque de pânico é o que eu comentei, dessa sensação de que eu tô prestes a morrer, de que eu tô prestes a enlouquecer. É horrível, você não quer passar por isso, tá? Agora, o que é uma crise de ansiedade? Geralmente uma crise de ansiedade é um pico de sintomas de ansiedade sem essa sensação de que eu vou enlouquecer, de que eu vou morrer. Então algumas pessoas no meio do dia, por exemplo, vão perceber a quantidade de tarefas que elas têm para fazer, a quantidade de coisa atrasada que elas ainda não entregaram, a quantidade de pessoas que elas decepcionaram, ou elas vão se sentir como se a vida estivesse dando um peso maior do que elas conseguem carregar.
vão ficar muito ansiosas, vão acelerar o coração, a respiração vai ficar ofegante, ela vai suar, ela vai ter vários sintomas físicos, mas ela não vai ter essa sensação de estou prestes a enlouquecer, eu tô prestes a morrer, tem algo muito perigoso acontecendo. Ela só vai sentir uma sensação que também é horrível, mas que é, eu tô muito sobrecarregado, eu tô com uma vontade de chorar, uma vontade de jogar tudo pro alto e de desistir da vida. Isso é mais uma crise de ansiedade, ok? E aí, o que a gente faz quando a gente tem uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico? Bom, o primeiro passo é o seguinte: saia do local onde você está e se sente ou deite inclinado bem para trás. Então, o primeiro passo é que você saia de onde você está, porque geralmente o ambiente onde você está sendo um dos gatilhos para a ansiedade, para aquele ataque de pânico. Agora, se você está tendo um ataque de pânico num lugar aberto, por exemplo, num shopping, num supermercado, e isso tem um nome, né? Se chama agorafobia, como você quiser, que é esse medo de lugares com muita gente ou lugares abertos, porque a pessoa fica pensando assim: se eu tiver um ataque de pânico, para onde eu vou correr? Como é que eu saio daqui? E muitas pessoas com ataque de pânico têm a agorafobia, né? Se você estiver num lugar aberto, assim, você pode ir pro banheiro do shopping, ou você pode simplesmente se encostar numa parede. O que mais importa desse passo é que você tem que sair de onde você estiver e se inclinar, se encostar em alguma coisa de um jeito que você possa ficar inclinado para trás. Nada recomendado, é horrível, é proibido que você num ataque de pânico se incline para frente. Isso só faz com que a sua respiração fique mais curta. Então, observe a sua postura quando você estiver ansioso, tá? Geralmente a postura da pessoa vai ficando assim, ó, e ela vai respirando assim. Quer dizer, a respiração tá curta, a postura tá ruim e a postura piora a respiração, ok? Vamos pro segundo passo? O segundo passo é que você vai olhar em volta e começar a falar em voz alta o nome, a cor e o formato das coisas que você vê na sua volta. Eu sei que isso parece meio louco, mas funciona muito bem. Você vai olhar em volta e vai dizer assim: eu vejo uma janela quadrada e marrom. Eu vejo uma mesa redonda e preta. Eu vejo uma caneca arredondada e amarela. Eu vejo uma parede cinza. Você vai fazer isso onde você estiver. Não precisa falar gritando, pode falar num tom de voz normal. E esse é o primeiro passo depois de se recolher para algum lugar e se inclinar para trás. Agora, qual é a explicação desse passo? A explicação desse passo é que quando você está num ataque de pânico, os seus pensamentos estão alimentando a ansiedade. Você talvez não tenha percebido isso, mas quando você está num ataque de pânico, você começa a conversar consigo mesmo, umas conversas que são extremamente pessimistas e que só pioram a ansiedade. Então você olha para o seu coração acelerado e começa a conversar consigo mesmo. Será que eu vou ter um ataque de pânico? Será que esse coração acelerado vai fazer com que a minha respiração fique acelerada? Ai, se eu tiver um ataque de pânico, eu vou ter que sair correndo daqui. E, meu Deus, eu vou ter que ligar pro meu namorado e ele vai achar ridículo eu estar tendo outro ataque de pânico. Putz, eu vou ter que falar com a minha noiva e ela vai achar que eu sou um homem fraco porque eu tô tendo um ataque de pânico. Você entra nesses papos, é ou não é? Agora, quando você faz esse exercício de olhar em volta e falar o nome dos objetos, o formato e a cor em voz alta, você corta esse diálogo mental que estava rolando na sua cabeça e você começa a se acalmar. É tiro e queda. Se você quiser, experimente pausar o vídeo agora, olhar em volta e falar o nome em voz alta, o nome, o formato e a cor de 5 objetos na sua volta, e você vai ver que o efeito é quase imediato. Agora, o terceiro passo é que depois que você já se acalmou um pouco, já reduziu um pouco daquele pânico, você vai fazer a respiração diafragmática. A respiração diafragmática nada mais é do que você respirar no ritmo 4, 2, 6. Ou seja, você inspira contando até 4, segura o ar contando até 2 e solta pela boca contando até 6. Se você quiser, experimenta pausar o vídeo agora e fazer essa respiração 1, 2, 3 vezes. Essa é uma das técnicas mais conhecidas da psicologia para aliviar a ansiedade e foi justamente essa a técnica que a psicóloga me ensinou quando eu era criança. Ela disse: Henrique, hoje à noite, antes de você dormir, em vez de você deitar direto na cama, se recosta um pouco na cabeceira da cama e faz umas 5 vezes, 10 vezes esse exercício de respiração que eu vou te ensinar. E foi isso que eu fiz. Antes de dormir eu sempre fazia esse exercício e nunca mais tive ataques de pânico durante a infância. Porém, quando eu virei terapeuta,
eu descobri que algumas pessoas não conseguem, no meio de um ataque de pânico, se concentrarem o suficiente para fazer a respiração 4-2-6. Elas simplesmente estão muito confusas e elas nem conseguem contar direito até 4, até 6. Então, antes de fazer a respiração, eu sempre recomendo que você faça um exercício ainda mais básico, que é esse de olhar as coisas e falar em voz alta o nome, o formato, a cor, etc. E aí eu vejo que muitas vezes a pessoa consegue se acalmar, não se ela faz a respiração primeiro, mas se ela faz primeiro o exercício de falar em voz alta e depois a respiração. E um último comentário sobre essa respiração é que quanto mais você pratica essa respiração diafragmática, melhor você fica nela. Então, minha sugestão é que, mesmo sem estar com ansiedade, você que tem ataques de pânico ou crise de ansiedade, pratique a respiração diafragmática por 5 minutos de manhã, 5 minutos antes de dormir, porque o seu corpo vai se acostumando com o ritmo da respiração, a contagem, e ele vai se treinando para o efeito relaxante da respiração acontecer ainda mais rápido e com mais força, beleza? E o passo número 4 é, depois de fazer a respiração e se acalmar bem, você falar com alguém. Por que esse passo 4 é importante? Porque muitas pessoas, depois que passam por um ataque de pânico, têm um efeito rebote, mesmo que elas tenham se acalmado, elas têm um efeito rebote de se sentirem envergonhadas, culpadas, defeituosas e sobe o nível de auto-ódio que a pessoa tem nesses momentos. E às vezes, até se você fica isolado depois de um ataque de pânico, você pode voltar a remoer aquela crise e essa culpa que você sente e ter flashbacks do que aconteceu e isso gerar uma segunda crise, sacou? E a sugestão é, depois que você já se acalmou, ligue pra alguém que você gosta muito, sei lá, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu melhor amigo, e aí você conversa com ele, coisas, amenidades, diz pra ele que você conseguiu passar por um ataque de pânico, mas que você ainda tá um pouco nervosa, e vai batendo esse papo, porque nada acalma a gente tão bem quanto a voz de uma pessoa amada, né? É o seguinte, nem sempre esses passos aqui vão funcionar pra todo mundo em todos os casos, mas na minha experiência como terapeuta há quase 5 anos, essa é a sequência de passos que mais funciona pro maior número de pessoas. Então, experimenta, cara. Treina essa sequência sem estar num ataque de pânico. Ao longo do dia, quando você se lembrar, você estiver sozinho, olha em volta e fala o nome dos objetos, o formato, a cor, para praticar esse exercício. Quando você estiver sem nada para fazer, faz 2 minutos de respiração diafragmática e você vai estar muito mais preparado no caso de acontecer alguma coisa assim, de uma crise ou um ataque de pânico, beleza? A síndrome do pânico, as crises de ansiedade não são para a vida toda. Eu não tenho um ataque de pânico, sei lá, há 10 anos, 12 anos que eu nem sei mais o que é isso na minha vida, então isso pode passar. E se você quiser o acompanhamento de um terapeuta para fazer isso passar, como eu, graças a Deus, tive, né? Você pode justamente fazer terapia com a Eureka, né? Nós somos a maior rede de terapia do Brasil e você pode fazer terapia online com a gente de qualquer lugar do mundo. Dá uma olhada no link da descrição aqui que tem um link para você saber mais sobre a nossa terapia. Hoje nós atendemos mais de 3.000 sessões todo mês e esse número só cresce, né? E se você adorou esse vídeo e acha que ele merece chegar em mais pessoas aqui no YouTube, você precisa deixar o seu like, o seu joinha aqui no canto, também se inscrever no canal, porque assim o YouTube sabe que esse vídeo foi útil e ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas, especialmente aquelas pessoas que ainda não sabem como passar por uma crise de ansiedade. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo que outros assuntos de vídeo você quer pro nosso canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!